E agora a gente vai falar de um assunto muito atual, aliás, mais atual impossível. Nós estamos aqui com a advogada Arielle Pacífico, que vai falar com a gente sobre os crimes cometidos por influencer digital. Gente, nós temos visto aqui em Teresina um número surpreendente de influencers digitais sendo presos, respondendo a inquéritos em relação a uma série de crimes. Mas vamos focar aqui, por exemplo, naqueles crimes de divulgação de jogos online. Você de repente tem ali a sua página, você tem milhares de seguidores, e aí você recebe uma publi e você não tem ideia se aquilo ali, aquela publicidade que você via muitas vezes de uma forma inocente. Não estou dizendo que todos são inocentes, mas a maioria, eu acho que recebe aquilo ali como um trabalho e não sabe as consequências que podem haver daquilo ali, né? Então, é para isso que existe a Arielle, que inclusive lançou um e-book que está sendo vendido no Brasil inteiro, porque acho que é uma das primeiras juristas a apostarem nesse novo nicho. Vamos começar então sobre essa lei, a lei de apostas, né, que eu acho que baseia não só o seu e-book, mas eu acho que a própria nossa conversa, que é uma lei nova e que traz muitos impactos jurídicos, não é isso? Sem dúvida, Cíntia, a Lei 14.790 é uma lei que chegou no nosso cenário jurídico e que acabou alargando o objeto que até então era permitido no Brasil, as apostas de cota fixa, e alargou também, incluindo no objeto da lei, os jogos online, os cassinos online, os cassinos que estão nas palmas de nossas mãos, dentro de nossas casas, no aparelho de nossos celulares. Foi aberta uma CPI para investigar a influência desses jogos, a participação de influências digitais na publicização desses jogos online, enfim, e do impacto financeiro nas famílias brasileiras. Tem sido bem desafiador tanto para o Senado, enquanto CPI formada. A CPI deu uma pausa no recesso de fim de ano, ela retorna agora após o Carnaval, mas existem senadores ainda insatisfeitos com trechos da lei. Aí a gente sabe que realmente isso pode, inclusive, ter mudanças, né? Ter alterações nesse processo. Sem dúvida. Mas quais são as principais dúvidas hoje desses influencers e como você se dispõe a ajudá-los, por exemplo? Eu me dispus a ajudar trazendo um passo a passo, um checklist que direciona não só o influencer digital que, porventura, se sinta inseguro a assinar um contrato com uma bet, mas também nós, enquanto consumidor, que consome jogos online, para que nós, percebendo o comportamento daquela plataforma, a gente consiga entender se aquela plataforma realmente está de acordo com a lei ou não. Nesse passo a passo, eu trago alertas que devem ser observados antes do consumo, que o apostador consiga entender logo de cara se aquela plataforma é uma plataforma autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. É a primeira coisa, né? Aí. É a primeira coisa. Então, são detalhes que nós e também o influencer tem que se ater para que ele não caia em armadilhas. Quanto também, durante o consumo desses jogos, você, consumidor, você, influência digital, consegue perceber se aquela empresa, se aquela bet age de forma responsável. E após a contratação, o que é que um influencer digital, qual cuidado ele deve ter após assinar um contrato de publicidade com uma bet? Então, esse checklist, esse passo a passo, que inclusive esse e-book que traz esse tema tão atual, é o primeiro e-book lançado no Brasil. Eu acredito que vai ajudar muitas famílias. É o primeiro do Brasil, né? Primeiro do Brasil, muitas famílias, muitos apostadores e muitos influencers. Tá certo. A gente teve realmente aqui no Piauí, inclusive, vários casos, né, de influencers que foram presos e estão respondendo a processos. E eles
erraram em quê? Né? Quando é que erra? Eu não aponto como erro, eu aponto como uma desinformação. Muitas vezes a pessoa leiga não entende até que ponto ela estaria ou não cometendo um crime. Agora, as prisões que aconteceram, essas prisões foi antes da vigência da lei. A nova lei passou a viger no dia 1º de janeiro de 2025. Essa lei autoriza, sim, a divulgação de jogos, de cassinos online, que se assemelham, entre aspas, os jogos do Tigrinho. Então, hoje a empresa que oferta esse tipo de jogos, ela está abarcada pela lei, desde que ela esteja autorizada a funcionar pelo Ministério da Fazenda. Então, a empresa hoje, que pagou outorga de 30 milhões de reais, que teve sua documentação toda analisada pelo setor responsável do Ministério da Fazenda, que recebeu a autorização a partir do dia 1º de janeiro de 2025, ela, de forma legal, pode operar em todo o Brasil. Então, se existiu prisões ou por crime contra consumidor, contra a economia popular, ou de lavagem de dinheiro, ou de estelionato virtual, não importa. Cada caso concreto é um caso e, a partir de 1º de janeiro, essa nova lei 14.790, abarcou a legalidade de muitas empresas que até então estavam operando no Brasil de forma ilegal e passaram a operar no Brasil legalmente. Uhum. Arielle, mas assim, é desinformação, né? Não foi erro, vamos só mudar a questão. Mas o que de fato, assim, o que pode acontecer com quem desrespeita essa lei e divulga esse tipo de publicidade, que é uma publicidade que não se sustenta legalmente no Brasil, mas que acaba atingindo um número muito grande, imensurável às vezes, de pessoas que estão ali seguindo esses influenciadores e acabam apostando, muitas vezes se viciam nesses jogos. Existe um rol de proibições que a nova lei e o Ministério da Fazenda trouxe. Proibições que o influencer digital não pode direcionar a sua publicidade para menores de 18 anos. Não pode publicizar esses tipos de jogos em universidades, em escolas, em lugares que têm atendimento médico, atendimento psicológico. Shows. Lugares que possam ter um público menor de 18 anos. Existe uma infinidade de proibições que o influencer, se ele seguir direitinho esse passo a passo, ele consegue sim ter um contrato de publicidade com uma empresa legalizada, com autorização para operar no Brasil e não vai ter nenhum problema. Acontece que todo contrato de publicidade que chega na mesa de um influencer, ele quer assinar, sem consultoria jurídica nenhuma. E aí é onde ele coloca a carreira promissora dele, uma carreira de anos, em jogo, em risco. Então, não basta só você estar antenado e caminhando paralelamente junto à lei. Basta também que você tenha uma assessoria jurídica para que te dê seguridade para cada contrato assinado por você esteja abarcado pela lei vigente. Entendi. Então, assim, primeiro é muito importante, antes de assinar, eu acho que não é nem só contrato de bet, né? Mas é qualquer outro contrato, né? Claro, sem dúvida. Muito bem. Quais são as outras dificuldades que eles têm, mais os influencers, além desse quesito aí de jogos online? As dificuldades é conseguir fazer papel de fiscal daquela empresa que tenta contratá-lo. No nicho que eu trago no e-book, no assunto que eu venho me aprofundando, existe primeiro, às vezes a empresa encaminha um contrato para ser assinado pelo influencer, mas na denominação, na qualificação da empresa, traz o nome de uma outra empresa. Ou de uma empresa de um sócio, ou de uma pessoa próxima.
O influencer, o contratado, imagina estar sendo contratado por uma empresa, mas formalmente está sendo contratado por outra. Então, o primeiro passo é identificar a denominação, a qualificação daquela empresa que consta no contrato que está em cima de sua mesa. O segundo passo é conseguir vislumbrar se aquela empresa age de forma responsável. Em todos os sentidos, Cíntia. A empresa, por exemplo, no caso das bets, ela é obrigada a demonstrar ao Ministério da Fazenda idoneidade financeira, idoneidade jurídica, demonstrar seu capital social tem que ser liderado por um brasileiro que detenha pelo menos 20% do capital social da empresa. A empresa tem que ter sede, sim, no Brasil, ao contrário do que acontecia há anos atrás, empresas que operavam aqui, que tinham sede no exterior e que simplesmente o Ministério da Fazenda não conseguia fiscalizar essas empresas, não conseguia encontrar os representantes dessa empresa, e nós ficamos num cenário vago, sem lei que legislasse e fiscalizasse o andamento das transações financeiras daquela empresa, junto ao consumidor que consome os serviços daquela empresa. Enfim, eu passaria horas aqui conversando com você. Não, mas foi ótimo. Sobre esse tema. Foi muito bom você ter abordado isso, porque eu acho que primeiro é uma área que cresce muito, porque hoje, né, tem uma parte assim considerável de jovens que quer ser influencer. Pessoas de todas as idades. E às vezes entra por esse caminho, que é bom, né? Muita gente consegue exatamente sucesso, mas não está preparada para enfrentar as repercussões que podem acontecer, inclusive processos criminais, multas, procedimentos administrativos, e sem falar que hoje em dia o influencer que não está antenado com a atualização que a legislação brasileira nos traz, ele está praticamente fora do mercado de trabalho. É isso aí. E aí, meu amigo, esse negócio de multa e de processo criminal pode se arrastar por anos. Eu acho que, e a gente vê pela reação de alguns que foram presos, pensam o seguinte: não, isso aqui é só para eu ganhar mais seguidor. Não é bem assim, né? Sua vida vai ter um impacto aí na sua vida durante muito tempo, né? Pode inclusive, tirar tudo aquilo que você ganhou um dia, né? E sem dúvida, Cíntia, ter por perto profissionais especializados é o melhor caminho. Né? Arielle, muito obrigada, parabéns tinha que ser uma mulher, né? Parabéns pela iniciativa de lançar o primeiro e-book do Brasil voltado a orientar os influencers digitais sobre possibilidades de crimes, a legislação, enfim, tudo que eles precisam entender. Muito obrigada, querido. Bom dia, sucesso, mais sucesso para você. Encaminhei uma cópia no seu WhatsApp. Ah, tá bom. Então, olha aí, gente. Muito bem, vou ler sim, vou ler. Embora eu jamais anunciaria Beth, mas eu vou ler sim, com certeza. Muito obrigada, querida. Já